Olá pessoal de casa, meu amigo Albi está no ar. Dando sequência aos nossos programas especiais de comemoração de 1 ano. Hoje a gente vai mostrar uma entrevista que a gente fez com a historiadora Daisy, de São Leopoldo, onde ela falou com a gente, falou com o programa Meu Amigo Albi, sobre a importância da água. Então no quadro Meio Ambiente, a primeira reprise do programa especial é com a historiadora Daisy. Voltamos com a Daisy, no grupo ProSinos, vai falar com nós hoje sobre água, a importância da água, né, tão desejada e não valorizada a água. O que tu pode falar para nós, não só sobre a água, mas a importância de preservar, de cuidar dela, né? Sim, então na verdade nós estamos passando por um momento que é histórico, né, em termos de região sudeste, está muito batido agora na mídia, que é por conta desse déficit hídrico que existe, né, que já foi anunciado há muitos anos atrás, porque até então a gente só ouvia falar do Nordeste, né? Mas se a gente pensar, Rafael, aqui em São Leopoldo, nós sofremos quase que o ano inteiro. Tem bairros de São Leopoldo que não são abastecidos de forma regular. Se a gente pensar em termos de Rio dos Sinos, ele é um rio que está tentando respirar. Está sofrendo. Está sofrendo, não só por conta da poluição, mas pela falta mesmo dessa água por conta da má gestão. Água tem, mas não existe uma gestão eficiente, uma política séria para se guardar e cuidar dessa água. Então ela falta. Em muitos momentos, se nós não temos a transposição do rio Caí na altura de Canela, o nosso rio, ele baixa de forma significativa, principalmente no verão, tá? Então, temos que pensar assim, o que está acontecendo em São Paulo, na verdade, é um chamado, né? A região Nordeste, a gente geograficamente sabe da situação, 67% daquele território no Nordeste é semiárido, onde chove mesmo, chove muito pouco, os rios são intermitentes, desaparecem, mas na questão da região Sudeste é uma questão de gestão. Quando o plano de bacias ficou pronto, essa crise já havia sido anunciada. Então, precisa se pensar em gerir essa água, porque ela existe, ela está aí desde os primórdios, a quantidade de água é a mesma, mas ela está poluída. Como tu disse, né? Os dinossauros tomavam essa água, nós estamos tomando ela. É a mesma água dos primórdios, só que hoje nós não temos mais uma água de qualidade. Ela precisa ser cada vez mais tratada para que a gente possa consumir. Para te ter uma ideia, em 2012, o IBGE lançou o ranking dos 10 rios mais poluídos. Rafael, 3 estão no Rio Grande do Sul e o Rio dos Sinos é o 4º mais poluído. O Rio Grande do Sul só perde, está atrás do Nordeste. Nós temos a mania de minimizar o Nordeste, mas eu acho que a gente tem que repensar os nossos conceitos. Olhar para os nossos próprios problemas. Os nossos próprios problemas. Nós temos um rio que está morto, que é o meu caso de São Leopoldo, que abastece também Novo Hamburgo, ele está morto, né, muito por conta desse não tratamento da água, por conta do esgoto sanitário que entra nele, mas também pela falta de gestão. O que sobra no inverno, e vocês sabem disso, porque nós temos um período de chuva, né? O rio ele sobe, e muitas vezes ele invade, e ele não é reservado, ele não é guardado. No verão, essa água vai faltar. E nós temos ainda o agravante da retirada de forma irregular por parte dos arrozeiros que não respeitam a outorga de retirada, né? Então, o rio ele baixa de forma significativa. E a lei é clara, né? Primeiro abastecimento urbano, depois dessedentação animal e, por último, né, a questão econômica. Mas é inversamente o contrário. Relacionado aos arrozeiros, né? Que retiram ao seu bel prazer e fazem com que o rio diminua ainda mais no nosso caso, né? São Paulo e nós também, nós temos essa questão da derrubada da mata ciliar, porque ela é muito importante para absorver a água da chuva, né, para abastecer o nosso lençol freático. Então isso impermeabiliza também, muito essa questão de impermeabilizar o solo. Isso também não permite que essa água que agora corre de forma superficial e é perdida, vai para o oceano, ela não seja reservada no nosso lençol freático.
Tá? A própria questão da contaminação, do excesso de resíduo que é jogado em qualquer lugar. Então, é uma série de questões. Tu fala do termo água, mas a água é um todo. É um todo que acaba se... Nós somos o país que mais tem, tá? Que mais desperdiça. E que mais desperdiça, que não gere. Se tu pensar no Oriente Médio, que tem 1% da água do planeta... Tá? Nós temos, já se fala, sabe-se corretamente, 12% da água superficial, 18% dos aquíferos estão aqui no Brasil, os maiores do mundo estão aqui no Brasil, e o aquífero Guarani, que também abastece quase 80% de São Paulo, à beira de ser contaminado. Então, tu percebe que nós temos, mas nós não estamos gerindo de forma adequada esta água que nós temos, que está contaminando cada vez mais. Tá? Nós fomos agora fazer uma incursão em Caraá para mostrar a nascente para alguns interlocutores e é incrível, né? É outro planeta. Tu pega a classificação especial, tu pega a água, tu bebe ela. Tu nem acredita, né? Não, é inacreditável. Eu estive falando agora com o vereador de Novo Hamburgo, no seminário, e ele me disse a mesma coisa. É inacreditável, é outro lugar. É triste, eu acho, né? Muito. Quando tu chega aqui e vê. Muito, muito triste. Para quem consegue... ver esses dois lados é muito triste. É muito triste, porque nós estamos destruindo o nosso planeta. E sem água é impossível viver. Nós precisamos... Muitas pessoas das quais eu falo não podem mais beber água da torneira, porque ficam doentes. Precisam comprar água. Constantemente, daí tu não luta contra esse problema, né? Tu tá favorecendo daí, né? Então, a nossa intenção é levar essas informações, sensibilizar, porque já fala a música, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Mas para isso, tu precisa ter sensibilidade. Né? Tu precisa entender que essa é a tua casa planetária, que tu não tem para onde fugir. Tá? E a gente sabe que cada vez mais esses recursos que são... a água não é finita, mas se ela estiver poluída, ela é finita. Eu não posso bebê-la, ela vai adoecer. 11% das faltas de trabalhadores é por conta de essa água chegar à sua casa e não estar sendo tratada devidamente. 18% das faltas de alunos na escola é ligado a problemas por falta de saneamento. Tu entende? Então, é água. A água precisa de saneamento. Então, é nesse sentido. E o tema saneamento, o tema água, não se tratava anteriormente. Eu lembro que quando eu estava na escola, há poucos anos atrás, não se falava em falta d'água. Era loucura. Algumas poucas pessoas se atreviam a falar e mesmo assim era um motivo de chacota. E agora a gente está sofrendo, vivendo isso. As consequências, né? As consequências. A gente estava falando fora do ar antes aqui que as escolas poderiam dar exemplo, né? Escolas, universidades, de fazer essa coleta da água da chuva, né? E usar de uma forma responsável, né? Para os banheiros, para limpeza geral, né? E o próprio reaproveitamento, como se fazem nos países desenvolvidos, né? Aproveitamento da água da chuva, na Alemanha, isso se faz há muitas décadas. E se paga para isso, detalhe. Se paga, porque não tem, então, e a população não questiona, porque é educada. Né? A questão do reuso, a água do sanitário, se tu pensar que tu está puxando a água da tua descarga com água potável tratada que é caríssima, ponto, tu vai fazer uma engenhoca, tu vai começar a usar a água da máquina de lavar para puxar a descarga do teu sanitário, ou a água que está saindo na pia do teu banheiro para utilizar no teu sanitário. Já havia várias coisas engenhocas na internet. Sim, várias. Então, as escolas deviam se transformar nesses centros, as universidades, porque isso acaba inspirando. A gente precisa de inspiração para dar continuidade. É que isso não é um assunto, eu acho que deve ser promessa de política, né? Isso tem que ser uma coisa que não é fato, tem que ser feito, tem que ser trabalhado, não importa o governo que esteja no momento, né? Justamente. E uma questão que eu costumo falar nas palestras é que a gente tem que parar de esperar tudo do poder público, do governo. Eu fui criada, eu sou filha de educadora e a casa dos meus pais, ela é toda ecologicamente correta. Mas não houve incentivo, não se foi buscar incentivo. Tá? A gente aprendeu que tínhamos que separar o resíduo, porque isso é como fazer higiene quando se levanta pela manhã. Tu entende? Se aproveita a água da chuva, não se lava o carro, a calçada com água potável.
porque ela é caro para ser tratado. As pessoas estão pagando e não tem. E outra coisa, outra questão muito importante é que não tem que virar lei para a gente passar a fazer. É visível, não tem, é caro. Nós estamos vivendo as pessoas devem estar se dando conta do custo da conta da luz. Isso está ligado com a água. Então uma coisa leva a outra, é simples. É botar a moringa para funcionar. Pega no bolso, mas tem que pegar na consciência, não no bolso. Na consciência. É correto, eu preciso fazer. E é um efeito dominó, um depende do outro. Né? Tu vai me ajudar a falar disso mais no programa, porque é um assunto muito importante e tem que ser falado. E meu amigo é o bicho, para quem está olhando em casa, acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque os bichos também tomam água, nós também tomamos água. Sem água a gente não é nada. Com certeza. E se acharem pertinente nos chamarem para uma fala, por favor, entrem em contato com o consórcio, que esse é o nosso trabalho. Conscientizar, sensibilizar, formar um cidadão crítico, que faça a sua parte, independente do poder público, do seu gestor, mas obviamente tem que se votar certo, né? Mas que também façamos a nossa parte. Isso aí. Obrigado, Deise, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, eu quero insistir com vocês com a ideia de preservar e principalmente usar a água de uma forma coerente. Então vamos poupar, não vamos desperdiçar, certo? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.